muitos casos, sim, o ciúme está muito associado à agressividade, está muito associado à violência sobretudo contra mulheres. Portanto, o ciúme, apesar de tudo, Jorge, é mais comum em mulheres, ou pelo menos nós mulheres percepcionamos o ciúme de forma diferente e de forma mais intensa, mas a verdade é que o manifestamos de forma diferente. Certo. Pronto, e o homem partirá para a violência mais rapidamente. Exatamente, enquanto que nós mulheres sabemos de manifestar de outra forma, portanto os homens manifestam mais através da agressividade, através da violência. Bom, mas o ciúme existe nas nossas relações, existe até nas relações de trabalho. O ciúme por alguém ter conseguido atingir algo são diferentes na ascensão de carreira. E era preciso nivelar um bocadinho, não é? Para percebermos se não nos estamos a tornar doentios com o ciúme. Aqui a questão, exatamente. Não é? Sim, eu percebo. É assim, há quem diga que o ciúme não deveria existir, há quem diga que todo o ciúme é mau e que sempre que há ciúme é uma coisa negativa. É assim, Jorge, a minha tese de mestrado foi exatamente nesta área, foi exatamente na área do ciúme e as conclusões a que eu cheguei, ou seja, mostram exatamente o contrário, que há um determinado nível de ciúme que é benéfico e que pode inclusivamente ser o protetor da relação, digamos assim. Embora isto, vale o que vale, é simplesmente o resultado de um estudo, embora com uma população alargada, 1100 e qualquer coisa, portanto, participantes no estudo, portanto já é representativo, portanto, e dizia-nos exatamente isso, que um ciúme em nível moderado, digamos assim, chamemos assim, portanto, pode ter aqui algum benefício. Agora, o problema é quando nós começamos a passar determinados níveis e começamos a caminhar para aquilo que se chama o ciúme patológico, o ciúme doentio, e é o ciúme que está associado à agressividade e que está aqui associado, em última instância, à morte, digamos assim. Portanto, até determinado ponto, até determinada linha, digamos assim, consideramos ciúme normal, digamos assim, presente, era o que o Jorge dizia, portanto, em todas as relações de amizade, entre irmãos, portanto, profissional, ciúme a vários níveis, portanto, é o dito ciúme normal. O problema é quando passa aqui esta linha, esta barreira, e é aquilo que nós chamamos de ciúme patológico. E se calhar vamos ter que lhe arranjar um outro adjetivo qualquer para trocarmos ciúme por outra palavra. Nós temos aqui este gráfico que nos foi facultado pela Catarina, portanto, nós podemos nivelá-lo, não é? Mais ou menos dessa forma. Deste modo. A ausência de ciúme, certo, que no seu estudo acabou por... Era o indicador de uma baixa satisfação conjugal, portanto era o grupo onde existia a menor satisfação na relação. Certo. Portanto, e depois nós tínhamos aquilo que seria o ciúme normal, digamos assim, portanto, que era aquele onde se verificava efetivamente o maior nível de satisfação. Sim. Pronto, claramente que aqueles níveis, moderado, agravo, patológico, portanto já estávamos aqui a falar de um nível de insatisfação. Como é que podemos distinguir o moderado do grave ou patológico? O grave ou patológico é quando partimos para a violência? Não só. É assim, nem todo o ciumento, chamemos-lhe assim, passa à agressividade. Portanto, nem toda a gente passa à prática à violência. Portanto, como é que nós fazemos aqui esta distinção? Ou seja, este ciúme em nível patológico, portanto, nós temos que ter uma componente delirante, digamos assim. Ou seja, o ciúme patológico já é muito delirante, onde a pessoa já vê coisas que não existem, procura o que não existe e na ausência de provas, digamos assim, ele vai continuar a procurar, ou seja, não tranquiliza e continua nessa busca incessante por aquilo que muitas vezes não existe. Portanto, mas para a pessoa esse não existe, não é possível. Portanto, nós continuamos aqui sempre à procura, portanto... Catarina, vamos à procura daquilo que as pessoas pensam sobre o ciúme, porque nós também não fizemos propriamente um estudo científico, mas fomos até à rua à procura de saber se as pessoas sentem ou não ciúmes. E Catarina, como é que nós podemos curar estes ciúmes patológicos, sem ser extremos, quando começam a ultrapassar aquilo que nós entendemos como a barreira do íntimo, a barreira do individual? Certo. É assim, Jorge, o ciúme é das coisas mais difíceis de tratar, não sei se é propriamente o termo correto, mas pelo menos para nós, enquanto psicólogos, de ajudar alguém a ultrapassá-lo. Pronto, e há aqui sempre uma questão muito importante, que é a pessoa tem ou não tem a percepção de que este seu ciúme vai além daquilo que é o normal suposto. E aqui é que está o grande problema. Enquanto a pessoa ainda tem a consciência, a capacidade de insight, chamemos assim, de perceber que aquilo que pensa não tem lógica, é irracional. O ciúme é altamente irracional e ilógico. Portanto, enquanto a pessoa ainda tem essa capacidade de perceber que aquilo que está a pensar e a sentir não tem qualquer fundamento, não tem lógica, aqui nós ainda conseguimos de alguma forma ajudar. Portanto, o que nós fazemos é terapia cognitivo-comportamental e agimos aqui muito em função da reestruturação cognitiva para alterar este tipo de pensamentos irracionais e deste tipo de emoção, digamos assim. Pronto, quando nós atingimos já este nível muito exagerado, este nível disfuncional, este nível onde já está presente toda a agressividade, toda a parte já delirante, digamos assim, aqui é muito difícil de se conseguir a mudança. Por muito que eu tente
identificar, fazer ver a pessoa determinadas coisas, ela não consegue. Portanto, eu já tive casos em consulta que me tentavam convencer a mim própria de que aquilo que estava a dizer era verdade, quando aquilo que me estava a dizer não tinha era uma criação, forma alguma, exatamente. Nós ouvindo percebemos, é impossível, isto não pode ser verdade, mas a pessoa tenta sempre convencer-nos de que aquilo é verdade, portanto, e que a outra pessoa é que é culpada e que provoca aquele ciúme. Como é que quem é vítima de ciúme alheio pode suportá-lo e pode tentar ajudar a pessoa que sente ciúmes? Mais uma vez... É vestir saias até aos tornozelos? Não, nem pensar. Isso é muitas vezes um dos pedidos, exatamente, é um dos pedidos da pessoa que sente... Ela é uma descarada. Exatamente, e olha para toda a gente. Olha para toda a gente. Pronto, exatamente, e provoca toda a gente. Aqui voltamos à questão de que nível é que este ciúme está. É um nível ligeiramente elevado e que ainda se consegue fazer aqui qualquer coisa, ajudar efetivamente, fazermos terapia individual ou até de casal eventualmente, ok. Assim que passa determinado limite, o que eu diria muito honestamente é afastem-se. Afastem-se porque isto trará aqui sofrimento, exatamente. Sim. Porque depois entramos aqui noutro patamar, que é o respeito, digamos assim. E quando atingimos este nível, perde-se completamente. Portanto, e não há nenhuma relação que siga amorosa que possa existir sem que exista o respeito. Portanto, não é compatível. O amor e a ausência de respeito não são compatíveis, não conseguem coexistir. Portanto, agressividade e amor não existem. Catarina, quais são os sinais de alarme que devem fazer despertar aqueles que nos veem? Olha, Jorge, estes mesmos que acabou de me dizer, portanto, os rapazes... Exatamente. É porque ela já foi até ao joelho, não é? Já está a rir, ela já foi da mini saia até ao joelho e do joelho até ao tornozelo. Estou a rir porque pois, mas a verdade é que é mesmo por aí. Começa muito por aí, pelas roupas, pelas piadas, inicialmente um bocadinho agressivas, mas que depois vão subindo de tom até aos comportamentos, até ao controle, e hoje em dia é uma coisa que se vê muito, até mesmo em adolescentes, digamos assim, com as novas tecnologias, este controle. Aquela pessoa pôs um gosto no teu Facebook. Sim, o que é que ela quer dizer com isto? O que é aquilo, exatamente? Desamiga, já, rapidamente. Exatamente, desamiga, exatamente. Essa expressão, desamiga. Sim, portanto, isto está muito presente agora nestas tecnologias. A quem é que estás a dar confiança? Exatamente. Portanto, começa muito por aí. Depois todo o controle em termos do que vai acontecendo ao longo do dia, das mensagens, do que estás a fazer, onde estás, mas porque é que ainda não estás em casa? Mas porque é que te atrasaste 5 minutos? Mas porque é que não chegaste à hora que disseste que ias chegar? Mas ainda não sei isto, mas porquê que ainda não sei isto? Ou seja, tudo começa aqui, e que aqui numa fase inicial, digamos assim, é dita preocupação, não é? Portanto, e ao olharmos para as novas tecnologias, podemos inclusivamente chegar ao ridículo. Faz aí um FaceTime. Entra aí de Skype para garantir que estás no sítio onde estás a dizer. Não é incomum, Jorge. Isto costuma-me chegar em consulta, exatamente, onde pedem para ligar a câmara para perceber que está no sítio que diz estar e que está sozinho, ou que não existe ali à volta perigo, digamos assim, ameaça. A tecnologia não é só... Sim. E hoje em dia nota-se muito esta questão através das novas tecnologias. O que é que aconselha? Que alguém que já não consegue suportar os ciúmes de outrem, que se afaste dessa pessoa ou que tente um apoio psicológico para essa pessoa? Que em primeira instância tente o apoio psicológico, até para percebermos de que ciúme é que nós estamos a falar. Portanto, isto é aquilo que eu recomendo. Depois, a partir dessa avaliação, digamos assim, é que nós conseguimos fazer aqui esta distinção entre se é possível, se é viável fazer... eu acredito que é possível fazer sempre qualquer coisa, mesmo nestes casos de ciúme patológico. Agora, da minha experiência, daquilo que eu sei, é muito difícil. É muito difícil ter sucesso quando estamos a falar aqui do ciúme patológico. Agora, portanto, quando acham que ainda é possível fazer qualquer coisa, que ainda não estamos a falar deste nível de agressividade, porque aí é para afastar, efetivamente. Claro. Portanto, quando ainda não estamos a esse nível, tentem aqui o apoio, o acompanhamento psicológico, perceber o que é que se pode fazer, tentar alguma coisa. Certo. Catarina, é ciumenta? Em nível moderado. O normal. Como toda a gente, que é a resposta que normalmente se ouve. Muito obrigado por ter estado aqui connosco e um bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Veja lá se visita Bragança. Sim, senhor. Veja lá se visita Bragança, eu tenho saudades suas.